think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, né, aos que vão nos acompanhar posteriormente, boa noite aos que vão nos acompanhar agora. Eu sou o Flávio Rezende e essa é mais uma edição do nosso programa, A Voz do Cerrado, aqui nos estúdios da Rádio Trabalhador, e hoje, mais uma vez, recebendo meu amigo Leonardo. Obrigado. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Então, Leonardo, bom, o que nós vamos falar hoje? Um assunto que não pode ser deixado de lado, né, que é a questão do nosso presidente Lula, que infelizmente sofreu mais uma violação, né, de direitos. Temos aí também os últimos dados do IBGE, né, do desemprego, e também vamos fazer uma pequena discussão sobre algo relacionado à saúde pública, que é, né, o alcance da rede de esgoto. Certo. E aí, Leonardo, o que você achou aí desses últimos acontecimentos em relação ao nosso presidente Lula, hein? O que acontece, algo que me deixou muito, que eu lembrei na hora, inclusive, né, me deixou muito assustado, foi porque quando um dos melhores amigos do ex-presidente Lula faleceu, ele já estava lá detido em Curitiba. Bem lembrado. Se eu não me engano, é o Cid Maria Seixas, né? E aí o juiz, no caso substituto, se eu não me engano, de custódia, tinha dito que não era o caso, que a visita em velório de preso, o Código de Processo Penal não contemplava a questão da amizade, né? A gente sabe que não foi por isso que negaram. Mas a justiça tem que, ao menos, voltar, pelo menos fingir, né, que é regida por leis, porque é o seguinte, o Código de Processo Penal é bem claro quando fala que a morte de irmão, o preso tem o direito de acompanhar o processo. Eu, por exemplo, né, conheço vários, assim, já vi diversas vezes presidiários deixarem a cadeia para acompanhar o velório e o enterro de, né, e já vi, né? Filho, pai, mãe. E, assim, é uma coisa... O título nosso hoje é o seguinte, né? A democracia e os direitos na UTI. Porque é o seguinte, o que a gente fica pensando, e o que eu ouço de pessoas que não têm uma atividade política intensa, que são ali espectadores, né? Até porque o nosso povo, ele não é um povo, ele é um público. É um público. Já disseram anteriormente que o povo brasileiro, ele não é povo nesse sentido de participação política, ele é público. Então, agora teve uma certa participação, mas em compartilhamento de notícias falsas, né, em protestos artificiais. Exatamente. Até essa questão dessa mobilização política foi tudo falso. A gente sabe que foi tudo uma manipulação com outros interesses, né? Claro. E as pessoas que têm a real política mesmo, que é a política do dia a dia, elas chegam e perguntam, falam, nossa, mas se fazem isso, se fazem esse desrespeito com a lei com uma pessoa que foi ex-presidente da República, uma pessoa que foi republicana, chefe de Estado, estadista mundial reconhecido pelo Fórum de Davos, e se fazem isso com uma pessoa que
tá em pleno direito de reconhecimento enquanto cidadão, você imagina... E que venceria a eleição Com presidencial certeza. no primeiro turno, caso tivesse disputado. Né? É Caso bom que a tivesse gente disputado. lembre, é bom lembrar, né, sempre disso, Uhum. que o Bolsonaro só venceu a eleição porque ele não disputou com o Lula. Se ele tivesse disputado, ele perderia no primeiro turno. Exatamente. E a eleição também foi vencida por uma margem A vitória dele foi por uma margem muito pequena. Se a gente parar para reparar no movimento que foi feito em torno, e os bilhões de caixa 2 que foram gastos, né, em torno dessa candidatura, e a gente sabe que não foi grande, não. Foi, se eu não me engano, 55 a 45%, foi 55 milhões de votos no segundo turno, e assim, são quantos anos de antipetismo, de muitas horas de Jornal Nacional contra o Lula, né, e muitos ataques ao Partido dos Trabalhadores, e todo o tipo de manobra da justiça para impedir, né, que a eleição tivesse um mínimo de normalidade democrática. Nesse caso agora, dessa situação que ocorreu com o irmão do ex-presidente Lula, foi que o que entristece a gente enquanto cidadão era isso que a gente estava comentando, é que para uma pessoa que se diz comum, né, ela pega e se sente insegura. Fala, mas que justiça... Ela pensa o seguinte, e me disseram isso, que justiça é essa, que espécie de justiça é essa que não respeita uma pessoa que ocupou o maior cargo do país? O que essa justiça tem para mim, trabalhador? Esse que é o problema, porque, inclusive, eu vou até falar isso daqui a pouquinho, né, um comentário muito sensato de um dos melhores jornalistas, que é o Kennedy Alencar, sobre isso. Leonardo, eu vou ler aqui um pedacinho da nota do Partido dos Trabalhadores, né, referente a esse lamentável caso, né, de violação dos direitos, que não é só direitos do presidente Lula, mas de todo o povo brasileiro, que poderá vir a ser vítima também de uma injustiça. Né? Olha só, abre aspas, eu vou ler um trecho aqui da nota. A decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito legal de Lula, chegou tarde demais para que ele acompanhasse o sepultamento do irmão mais velho. A decisão também impôs restrições ao encontro de Lula, que inviabilizavam a possibilidade dele ver o irmão pela última vez e estar com seus entes queridos no momento. Uma dessas restrições era de que o encontro ocorresse em uma unidade militar. Quando a decisão foi divulgada, Vavá já estava sendo sepultado. As condições do corpo não permitiam aguardar os rituais da burocracia. A perseguição ao ex-presidente Lula não tem fim e neste episódio rebaixou-se ao nível de crueldade da vingança. A Polícia Federal de Sérgio Moro negou autorização para Lula acompanhar o velório do irmão genival, né, o Vavá Inácio da Silva, que faleceu de câncer na terça 29 e foi sepultado, né, às 13 horas do dia que ele foi sepultado, né? O artigo 120, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal garante a todo cidadão participar de funerais de familiares, irmãos, pais e filhos. Esse direito legal e humanitário que atende a todos os cidadãos foi negado a Lula pelos mesmos perseguidores e carrascos que o condenaram e prenderam ilegalmente para impedir que fosse eleito presidente da República. Exatamente. A autorização para Lula participar do velório do irmão era um ato meramente administrativo conforme a lei. O responsável pela garantia desse direito era o delegado Luciano Flores, atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, onde Lula está cumprindo sua injusta e ilegal pena de prisão. Quer dizer, antes do processo, primeiro a gente começa do começo, né? O que esse processo está fazendo na vara de Curitiba? Não, e sem contar que qual é a segurança jurídica que eu e você tem hoje? Exatamente. E quando a população sente isso, você vê uma pessoa que não entende praticamente nada de direito, mas entende de justiça, porque a justiça é um sentimento. Ela chega um senhor idoso que é analfabeto funcional, semi-analfabeto, chegou em mim essa semana e falou assim: olha, Leonardo, ele sabe da minha posição política, e falou: olha, eu estou muito preocupado, porque se fazem isso com ele, né, se referindo ao ex-presidente, você imagina para uma pessoa comum que eles, né, o que ele quis dizer é a justiça,
Nesse momento, o Estado tem uma força Que o de Poder violar as Judiciário- pessoas de uma maneira muito violenta, inclusive. E elas estão se sentindo não parte do Estado de uma nação, elas estão se sentindo literalmente oprimidas. Leonardo? E eu acho que o desejo deles, e aí eu vou até ser já terminando aí o ciclo do aprofundamento do pensamento, para mim o desejo deles é justamente esse, é mostrar quem manda. Não, ó, somos os donos das instituições e quem Inclusive, manda se é a gente. colocaram acima da lei e da Não. Constituição. Não tem lei, né? Que o seguinte, a Constituição fala, ninguém será submetido a tratamento desumano e degradante. Olha, o nosso amigo aqui, o Thiago Braz, um abraço, Thiago, obrigado, né, por sempre comentar nos nossos posts, os comentários dele são muito sensatos, né? Sim. Todas as vezes que eu posto alguma coisa, ele sempre coloca lá alguma coisa Uhum. que se aproveita. Ele colocou aqui o seguinte: Bolsonaro não tem base social. Eleições manipuladas não são legítimas. Todo democrata, de todas as colorações, deveriam estar a postos. Com certeza. E a questão de estar a postos é o que você falou agora há pouco, né? Uhum. Se fizeram isso com o ex-presidente que tem a popularidade que tem, que venceria a eleição, olha, é muito difícil. E a Constituição Federal hoje, infelizmente, perdeu valor. Isso é perigoso. E as pessoas sentem isso na prática e tem esse sentimento de que o Estado, as instituições estão trabalhando contra elas. Você percebe, eu não sei se é um sentimento só, mas parece que tudo vai ficando mais silencioso, as pessoas vão ficando cada vez mais assustadas, é como se fosse um terrorismo psicológico mesmo. E hoje eu não sei se você Entendeu? reparou aí no centro, a quantidade de pessoas em situação de rua. Mas e aí eu já é uma dentro, consequência, né, dessas. com certeza, dentro do assunto, e já lembrando o saudoso Marcelo Yuca, né, que faleceu essa semana, foi essa semana? Se eu não me engano, foi semana passada. É pela paz que a gente não pode admitir esse tipo de situação. Justamente pela paz, porque a paz sem voz, essa paz que esse sistema judiciário está infringindo sobre a gente, não é paz, é medo. Bom, isso é um descumprimento de você pode não gostar do Lula, é normal, ninguém é obrigado a gostar do Lula, ninguém é obrigado a gostar do PT, ninguém é obrigado a ser de esquerda. Não, de jeito nenhum. Mas se você vê um item da nossa Constituição ser descumprido, isso aí deveria assustar qualquer pessoa minimamente consciente. Inclusive o jornalista Kennedy Alencar levantou essa questão aqui no comentário que ele fez no jornal da CBN. Aliás, é muito recomendável que todos os dias, quem quer entender o que está acontecendo na política, ouça o que ele tem a dizer. Ele é jornalista da grande mídia. Estão chamando ele de comunista e de esquerdista, mas ele não é esquerdista. Ele, inclusive, é conservador, defende a reforma da Previdência. Mas é uma pessoa de visão aberta, entende as coisas como elas funcionam. Eu vejo que ele, assim... Pessoa minimamente racional, né? Isso, e ele colocou o seguinte aqui, ó, tá até no blog dele, eu abri aqui. Olha só, ao temer atos políticos, as democracias começam a morrer. O teatro protelatório da Justiça e da Polícia Federal para impedir Lula de velar e sepultar o irmão Vavá é um precedente perigoso. Mais um, né? Mais um que mancha a democracia brasileira. Aqueles que aplaudem hoje a crueldade contra o ex-presidente podem ser vítimas no futuro de uma ação persecutória do mesmo tipo. Mas você sabe o que é o mais perigoso? É claro que ele, enquanto jornalista, figura pública, está correto em mostrar isso, né? Mostrar a política de verdade e citar essa questão de que aqueles que aplaudem, na verdade, tem que temer esse tipo de coisa. Só que o pior mesmo, o pior lá na base, o pior disso tudo, é que os que aplaudem o fazem como se isso fosse uma nova moral. E aí nós temos um componente que se chama fascismo. Porque quando a moral de determinada pessoa sobrepõe as leis já pré-estabelecidas, então a lei já não serve de nada. Vira uma lei líquida. A lei líquida. E a lei líquida se transforma na lei do mais forte, do que tem o melhor fuzil. É a lei da barbárie. Do que tem condições de comprar mais autoridades, por exemplo. Exatamente. E aí a gente vai, citando o Bauman, né? As instituições estão líquidas a serviço do povo que não é, porque o povo já está acuado. O povo já percebeu que se nenhum ex-presidente tem seus direitos plenos, quem é ele, povo? E o povo chega na gente, Flávio, e pergunta, fala, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Porque não respeitam ninguém. As leis, o Estado,
o governo que minimamente a gente paga nossos impostos e se sente respeitado pelo Estado, ele não está cumprindo com a sua parte, como que a gente vai fazer? Inclusive, o atual presidente aí, aquele qual eu nem cito o nome, terceiriza a segurança pública de tal forma a dizer, não, vamos liberar armamento aí, cada um responsável pela própria segurança. Isso é perigoso, Cara, porque as pessoas estão diante aí de uma coisa que nós vamos comentar daqui a pouco, que é o alto índice de desemprego, né? Então, uma Exatamente. pessoa desempregada, ela está vulnerável a Exatamente. cometer os piores erros na vida. Não que às vezes, não que a pessoa seja má, mas é que a Não. condição, às vezes, de humilhação, de falta de perspectiva, pode fazer a pessoa tomar atitudes extremas. E nem é só aquela pessoa em si, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma moral muito, muito pesada e não vou tomar esse tipo de atitude, tudo bem. Só que a partir de quando esse armamento está disponível dentro da casa das pessoas, outras pessoas que a fome já destruiu a moral dela, porque a gente fala de moral, cada um tem a sua moral. Claro. Mas quando a fome aperta, meu amigo... É porque, igual o dia eu Né? conversei com a colega das redes sociais aí, sobre essa questão da moral, né? Eu falei para ela, olha, a moral está relacionada diretamente às necessidades materiais. Com certeza. A moral que uma pessoa faminta entende é a de conseguir um prato de comida, e o prato de comida ela vai fazer de tudo para conseguir, pois se ela não conseguir, ela vai morrer de fome. Infelizmente, esse assunto ficou de lado, porque hoje é uma briguinha muito ridícula entre esquerda e direita, e os grandes temas estão ficando Exatamente. jogados para o escanteio. Exatamente. E enquanto isso, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Veja, por exemplo, o último lucro, o lucro divulgado, por exemplo, do Banco Bradesco subiu 30% no momento em que o salário das pessoas não aumentou 30%. Exatamente. E a situação de quase ninguém melhorou, né? E sem contar que esse sistema do endividamento do orçamento público, ele é um sistema extorsivo, é como se os bancos sugassem eu costumo dizer, e o pessoal acha até exagerado, mas eu digo que sem cerimônia, os bancos sugam a alma do brasileiro. Tanto é que sugam a alma do brasileiro através do sistema de dívida pública, porque é todo um sistema, né? Quando a gente fala assim, algumas pessoas até falam, mas o dinheiro do povo vai para os bancos e tal, eles não entendem esse caminho. Mas quando é igual um banqueiro... 50% do que, para quem não sabe, a cada R$100 que você paga de imposto, 50% vai para os bancos. Isso, né? E quando a gente joga no orçamento, se eu não me engano, o orçamento são 3 trilhões de reais, né? 1,5 trilhão ou algo parecido com isso, vai para pagar rolamento de dívida de juro sobre juro, e nunca, a verdade, cara, é que nunca ninguém teve uma força política ampla para fazer uma auditoria nesse sentido, né? Quando a gente começa a falar dos problemas do Estado brasileiro, não é que a gente foge da pauta, mas é para mostrar para as pessoas que tudo tem uma correlação, entende? Quando a gente fala de falta de justiça para uma pessoa, que já foi a pessoa que ocupou o maior cargo do país, na verdade, a gente está falando de justiça, de falta de justiça, para todo mundo que está ali no país e para todo mundo que tenta minimamente ter a sua cidadania reconhecida, né? É verdade, e sobre falta de justiça, até o sensacionalista, né, que faz piada, na verdade eles fizeram uma piada que não é para rir, não é para chorar, né? Eles colocaram no título dela aqui, a justiça autoriza Lula a ir ao enterro da lei. Isso é perigoso, né, Leonardo? Cara, enterro da lei, as leis, os códigos, né? Processual, penal e civil, deixar de ter validade, e isso é jogar o povo para uma situação de guerra civil. É o desespero, né? Aí você imagina uma população faminta, empobrecida, empobrecendo, né? Empobrecendo, cada vez mais com uma economia cada vez mais verticalizada, né? Você não tem acesso a sistemas de horizontalidade na economia, que eu digo,
abrir uma cooperativa hoje está muito difícil, você não tem crédito. Então, quando a gente diz que tudo isso, a falta de justiça, ela faz parte de todo um sistema, infelizmente, inclusive a falta de justiça social, né, nesse sentido. Você falou uma coisa aqui, né, a falta de condições de abrir uma cooperativa. A falta de crédito. Por exemplo, o presidente, né, afirmou que iria abrir a caixa preta do BNDES. Mas ele não falou, Leonardo. Já ele foi tá falando aberta, né? Tanto que quer. Ele pegou dados que já estavam lá e divulgou os mesmos dados. Mas o que chama a atenção, e as pessoas deveriam observar com muito cuidado, é o seguinte: eles que estão falando tanto em abrir o caminho para o empreendedorismo, deveriam falar assim, então use os recursos públicos destine-os para o crédito subsidiado. Exatamente. Para que as pessoas que queiram abrir pequenas empresas tenham condições de financiar. Exatamente. Com taxas de juros baratas e prazo longo, algo que os governos do PT fizeram, inclusive a presidente Dilma fez um projeto muito bom na época que se chamava microcrédito produtivo orientado, que eram juros que chegavam a no máximo 0,4% ao mês. Isso. Né? E tinha um prazo legal, né? Dentro daquilo que a gente comentou no outro programa, o multiplicador de Keynes, né? Isso. Que o presidente Lula cita demais e que realmente é algo que revoluciona um país tão desigual quanto é o Brasil. E aí o desempregado fala, não, vou pegar esse dinheiro, vou abrir minha pequena indústria, vou abrir meu pequeno comércio. Exato. Inclusive, isso gera nas pessoas uma boa expectativa. A pessoa vai abrir um negócio, ele quer vencer, né, na vida, entre aspas, através desse pequeno negócio. Leonardo, a gente falando sobre essa opressão, deixa eu lembrar um negócio sobre essa questão do crédito. Uhum. Aí eu já vou dar o nome aos bois. O canalha do Guedes me disse, pelo que eu vi na imprensa, ele disse a interlocutores ali porque quer vender o Banco do Brasil e que, vamos vender isso daí como se fosse uma tralha, enquanto vale alguma coisa. Cara, o Banco do Brasil, não sei se você sabe, se não é a instituição pública mais antiga do país, é uma das mais antigas do país. São mais de 200 anos de história. Exatamente. Mais de 200 anos. É, inclusive, o banco que financiou os primeiros títulos públicos para, literalmente, comprar a independência do país. E sem contar que é um porto seguro, né? Você vai fazer um investimento, você quer deixar o seu dinheiro guardado de uma forma segura, você tem os bancos públicos, seria, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os bancos, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. É onde você põe o dinheiro ali, você sabe que tem o Estado para garantir. Apesar de todos os defeitos que o Estado tem, nesse sentido, acaba dando segurança para a população. Leonardo, exatamente. Assim, a gente chega nesses dias e começa a olhar algumas coisas. Então eu fui ouvir o hino da Internacional Comunista. Sim. O povo morre de medo de comunismo, ele é muito lindo. E tem um trecho aqui que resume muito bem o que a gente está falando. Antes dessa, deixa eu mandar um alô pro pessoal do Facebook na hora. Que está acompanhando a gente. Os grandes, um dos nossos amigos ali, mora ali no Planalto Central, o Yuri. Um abraço, Yuri. O Fabrício, que é formando da Exefego também, assim como eu. Bem-vindo aí, Fabrício. Obrigado por nos acompanhar. A Andréia, lá de São Paulo. O grande Robert Lee, mais comunista que nós dois juntos. Isso é muito bom, apesar que eu não sou comunista, né? Mas eu falo assim para todo mundo, assim, rapaz, eu tenho um amigo que você não está entendendo, ele é mais comunista que todo mundo aqui junto. Mas o cara tem uma vivência de política, muito, sabe, me ajudou muito. A grande professora minha, a Maria do Carmo, foi minha professora. Professora. Os professores merecem o nosso apoio, né? E assim, não é abusando, mas ela foi minha professora, né, quando eu era criança. Que bom, é coisa E boa. aí a gente, quando eu vejo uma pessoa assim, igual o meu pai, por exemplo, meu pai aposentou, foi professor 30 anos da vida. E aí a gente vê essas pessoas comentando, as pessoas que já se aposentaram preocupadas com a aposentadoria de outros trabalhadores, sabe? A gente fica tocado por esse compromisso, porque isso é um compromisso democrático. Isso daí, se preocupar com as pessoas envolvidas na democracia, é um maior comprometimento político. E é uma necessidade urgente. Nós temos que vencer esse individualismo aí, que só gera resultados muito ruins. Mas, Leonardo, assim,
sobre o trecho do hino da Internacional Comunista. Vamos Procurem no YouTube, hino à Internacional Comunista. É lindo. Olha só, abre aspas. O crime de rico, a lei o cobre. O Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido. Fecha aspas. Exatamente. Na verdade, é um desabafo, né? É. O hino à Internacional Comunista ele é um desabafo, é para lembrar o povo de que o povo tem que se respeitar enquanto povo, é aquilo que a gente comentou no outro programa, né, Flávio? Isso, todo mundo tem dignidade. O problema é que colocam na cabeça das pessoas que para ela ter dignidade, ou vai ser numa outra vida, o que é respeitável, a fé, né? Cada Sim, um tem uma claro. fé. Ou que ela vai ter que se esforçar demais para comprar a sua alforria, vamos falar assim, né? Igual os escravos de antigamente faziam. A pessoa tem que ter dignidade sempre. É como Independente do lugar que ela trabalha, da profissão dela. Antigamente, né, quando a gente tinha esse sistema aí de escravidão, é como se a cidadania só pertencesse a uma determinada classe de pessoas. E hoje, como bem o Karl Marx lembra, a história da civilização humana é a história da luta de classes, né? E hoje, da mesma forma, é como se você só tivesse acesso à cidadania plena se você fosse rico. Claro, e nós temos que vencer isso porque pelo menos o básico todo mundo deveria ter. E o Brasil Claro. É um país que tem condições de proporcionar isso. Nossa, tranquilamente. Nós temos um imenso território, terra fértil, uma quantidade considerável de água, né? E uma capacidade, inclusive, de trabalho e de produção extraordinária. O problema é que estão transformando a acumulação de riquezas, né, num elemento de exclusão social que é quase que um genocídio. Inclusive, sobre o acidente de Brumadinho, eu escutei numa matéria da Rede Record, inclusive. Um entrevistado falou o seguinte, falou, isso não foi acidente e não foi negligência, isso é assassinato em massa. No mínimo. Essa ganância, essa vontade de acumular de pouquíssimos grandes capitalistas está matando a população. E nós vamos pregar contra isso porque a maioria do povo está vulnerável a ser explorada, a sofrer para garantir a riqueza dessa gente. Não, com certeza. E assim, os lucros bilionários. E aí, vamos de novo, eu não aguento. Eu começo a falar essa canalice de dizer que vai dar 100 mil reais para a família de cada vítima. Cara, a Vale está fazendo uma doação. Doação? A pessoa tinha uma casa, perdeu, foi para debaixo da lama. É inacreditável. Isso porque teve fiscalizações anteriores, né, que apontaram o problema. Exatamente. E teve lobby para impedir que essas fiscalizações fossem efetivas. Exatamente. É onde mora o problema. É a ganância e, infelizmente, a incapacidade das massas de perceber, né, o quanto estão vulneráveis a esse tipo de acidente. Claro, não, é um erro de compreensão, assim, inclusive, que eu culpo, assim, a questão midiática todinha. As pessoas costumam dizer que o que é privatizado talvez funcione melhor. Ah, tô nem aí, tem que privatizar mesmo. Só que é o seguinte, é a mesma coisa, e respeito a esses profissionais, mas é a mesma coisa de você pegar um ajudante do auxiliar de pedreiro da Vale do Rio Doce e falar assim, ó, agora você vai ser o diretor da empresa e é você que vai fiscalizar a empresa. Porque é isso que eles dizem que o Estado tem que fazer. Não, eu acho que tem que privatizar, ó o papo deles. Eu acho que tem que privatizar porque o Estado não dá conta de fazer, tem que privatizar, aí o Estado vai fiscalizar. Cara, quando ela era estatal, não teve esses acidentes. Nem teria, por quê? Porque qual que é a função da empresa estatal? Defender os interesses da população. É claro, não, tudo bem, é uma empresa estatal dentro do sistema capitalista. Claro, nós não estamos nem mudando o sistema. Nós não mudamos nem o sistema para comunismo. Agora qual é o objetivo da empresa privada? Exatamente. E tem que ser esse objetivo mesmo, dar lucro para o acionista, o dono, porque os funcionários pegam uma mixaria em comparação à riqueza que eles geram. Exatamente, por que não foi, quando, tem que privatizar, primeiro, que empresa nenhuma iria interessar numa privatização se essa empresa que está sendo vendida não desse lucro. Leonardo,
A Kátia É um Roa. absurdo. A Kátia. Conhece ela? Conheço muito. A Kátia é amiga nossa, né, Flávio? Ela falou que é o seguinte, olha, meus dois queridos aí, um abraço, Kátia, obrigado. Kátia é uma figura excelente que a gente teve o prazer de ter adicionado como amigo no Claro, Facebook. ficou um tempo sem postar nada, a gente ficou preocupado, né, Leonardo? Tá sumida, Tava Kátia, sumida. mas que bom que ela tá aí. E assim, é o que eu comentei com uma colega minha, ela falou assim, rapaz, mas o Brasil me obriga a beber. Eu falo, não se torne alcoólatra. Calma. Nós vamos ter muita luta ainda pela frente. E vamos ter muitas vitórias também. Voltando aí à questão desse papo furado de privatização, quando disseram que tinha que vender a Vale, vamos vender a Vale, tem que vender a Vale, cara, para quê? Primeiro, me explica para quê, se as empresas públicas dão lucro. Recentemente aqui no estado de Goiás tivemos a doação, né, porque eu chamo já de doação, da Enel, e de lá para cá a tarifa de energia, cara, aumentou o isso? preço e diminuiu a qualidade, apagões constantes. É inacreditável o que está acontecendo, e aí a população fica exposta a um sistema midiático massacrante, porque E essa empresa ela não é nem goiana, ela é da Itália. O Não, dinheiro é italiano. que nós pagamos em energia aqui vai para Itália, Vai não pra fica, Itália. que não é investido em nada aqui, nem É. no sistema. É Não, e difícil. outra, a falta de respeito para com as leis, fiscalização ambiental, não consegue ter nem acesso aos novos equipamentos que eles disseram que trouxeram, tudo recondicionado, desrespeito com leis trabalhistas, as poucas que nos restaram, né, Flávio? As poucas leis trabalhistas que nos restaram, e tem todo, inclusive citando o lobby midiático, eles gastam mais dinheiro para convencer a população de que tem que vender as empresas públicas do que investindo na própria empresa, do que dando qualidade de serviço. É verdade. E aí eu já vou até mais fundo, se não quiser nem aprofundar nesse assunto que a gente tem mais coisa para falar, mas se privatização fosse boa, o transporte público de Goiânia não era privatizado, tem 50 anos. O Deusete Marreiros, Então né? vamos lá, vamos Um pro abraço, próximo assunto. colocou aqui, manda ver, parceiros. Leonardo, o próximo assunto é um assunto mais sensível, acho que é o maior problema que nós temos, que é o desemprego e a reforma trabalhista, né? Vender a reforma trabalhista como se fosse uma modernidade, que iria melhorar a vida do trabalhador, e já nesse terrível acidente, que não é um acidente, crime, é um né? assassinato em massa, esse crime lá de Brumadinho, os trabalhadores já vão sentir aí um ataque feroz, porque foi limitado as indenizações a 50 vezes o salário que a pessoa ganha. Cara, quem foi o canalha que votou nessa reforma trabalhista, hein? Será que o povo vai eleger uma pessoa que votou a favor disso para algum cargo? O Bolsonaro votou a favor dela. É porque eu não falo o nome dele, né? O nosso atual governador, né? Ex-senador, Ronaldo Caiado, votou também. Também, o atual governador. Hoje, né, a gente tem uma situação muito estranha, Flávio, e é por isso que qual que é o nome do colega que comentou aí que o Bolsonaro não tem base social? Tiago. O Tiago. Por um lado, Tiago, você tá com a leitura, ao meu ver, correta. Só que ele tem uma base social, sim, porque ele, né, teve os votos, só que as pessoas que estão perdidas de dentro das propostas. Exemplo, você vê gente contra a reforma trabalhista, você vê gente contra as privatizações. Eu tenho certeza que pelo menos 50% do eleitorado dele é contra. Com certeza. Você vê pessoas que... Não, isso eu tive esse tipo de experiência no período de eleição. Você conversava com as pessoas, fala, tá, mas o que você... Quando você jogava a política real, né? A Dilma fala muito disso, a real política. Na frente da pessoa, ela falava assim, não concordo com isso, nem com isso, nem com isso. E de repente, tá, mas em quem que você vai votar? No fulano. Mas é totalmente o contrário, gente. Então, assim, cara, eu acho que é por isso que nessa parte, Flávio, a gente tem que voltar e sempre reforçar quem votou, o histórico, a ideologia daquela pessoa, mostrar o que a mídia faz para que isso aconteça, porque a mídia também é culpada de vender isso daqui como se fosse uma salvação. Eles vendem como se fosse uma coisa boa para as pessoas, e as pessoas depois percebem que... Aí veja só, né? Saiu os últimos dados aí do desemprego, o IBGE divulgou, e
Assim, é o grande problema, né? O IBGE, aquele qual não se deve falar o Ele nome, falou que iria mudar os falou métodos, que ia mudar né? os métodos, que não, eles estão contando a taxa de desemprego errado. E nós ficamos, pelo menos que eu gosto muito de entrar na página do IBGE, ela estava com mau funcionamento por um bom tempo. Não, você sabe Tava difícil acessar. o que aconteceu no site do MEC, inclusive. No MEC estão postando até coisa de... Nota em caixa alta que se parece com fake news enviada via corrente de WhatsApp, chamando o jornalista de O Globo de agente da KGB. Para mim... O ministro da Educação falou uma coisa, e hoje ele também soltou uma aí, eu vi por alto, né? O cara do INEP que soltou cidadãos. Não sabe o plural de cidadão. Esse é o MEC. E ele estava lendo. Não, e o ministro da Educação hoje falou que os brasileiros são malandrões, mal educados e que pegam as coisas nos hotéis. Olha, é muita vira-latice. Mas, então, no dia 31, né, ontem, foi divulgada a PNAD, né? E, assim, os dados a gente precisa levar em consideração. São vários os dados, mas vamos discutir aqui alguns. Veja só, a população desocupada, ou seja, as pessoas que procuram emprego e não conseguem... população desocupada aí, conceituando para o pessoal que está escutando, a população desocupada são as pessoas que querem trabalhar, né, e não encontram possibilidade de trabalhar. Estão em idade produtiva. Né, acho que é 16 ou 18? É 18 anos, né? Estão hábeis a trabalhar. Não são pessoas que estão doentes, que estão... encostadas, que podem trabalhar e produzir, né? Vamos usar os mesmos termos que eles usam. Isso, que a população desocupada são as pessoas que eram para hoje, neste momento, estarem trabalhando e não conseguem, tá? E não conseguem. Qual que é a taxa aí que você estava citando, então, depois da conceituação, qual que é a taxa, Flávio? Então, agora eu lembrei que o Deusdete é meu amigo, né, lá da Pizza Z, um abraço, quando quiser comer uma pizza boa, Pizza Z da Avenida Castelo Branco ali, procura o Deusdete, gente boa pra caramba. Não, vamos lá, tô precisando, viu, Deusdete? Emagrecendo demais. Mas, aí é o seguinte, olha só, agora nós estamos aí com 12,2 milhões, né, de pessoas desocupadas, desempregadas, só que aqui nessa PNAD, né, que eles divulgaram, eles colocaram uma informação muito importante. Em 2014, quando ainda havia uma certa normalidade, né, democrática no nosso país, a quantidade de desempregados era de 6,7 milhões. Foi uma época que nós chegamos muito perto do pleno emprego, ou seja, a maioria das pessoas que querem trabalhar estavam empregadas. Então, de 2014, quando iniciou, assim, de 2014 para 2018, né, 2015 começaram a sabotar o governo Dilma e nos colocar nessa situação. Então, praticamente, né, dobrou, veja, foi para 12,8 milhões de desempregados. E agora caiu um pouquinho, né? Caiu 2,4%. Uma parte dessa explicação do que aconteceu do período aí do início de 2014 para frente, especialmente 2015, muito se deve a isso mesmo. Não só o Congresso chefiado pelo nosso amigo Eduardo Cunha, amiguíssimo do país inteiro, ele simplesmente travou o orçamento federal por 8 meses. Imagine você recebendo aí e tal, e você fica sem orçamento 8 meses. Não dá para fazer nada. Quando você trava o orçamento 8 meses, e o pior, ele fez pior, ele reuniu, e certos nichos políticos reuniram com os maiores empresários do país e simplesmente pararam de pagar os impostos. Aquilo não foi a sabotagem foi tão grande, que estão com dificuldades, mudaram, né, todo o viés do governo, já que está na moda essa palavra aí. Viés ideológico. Mudaram toda a direção do dinheiro, o dinheiro ia numa direção para crescimento e desenvolvimento do país, levaram o dinheiro de volta só para pagar juros de banco, e mesmo assim não estão conseguindo reerguer o país, tamanho foi a pirraça irresponsável com a vida de 200 milhões de pessoas. E, Leonardo, aqui algumas... hoje eu estou muito falando porque eu estou nervoso mesmo. Mas é compreensível, né? Olha só, o nosso amigo aqui, o Roberto Nunes, né, deixou aqui para nós, né, essa contribuição. Precisamos continuar debatendo as questões do país para que cada cidadão
pense sobre o governo que está aí e o que vai fazer com o Brasil com propostas sem pé e sem cabeça, né? E o meu amigo Edson Arriel, né? Grande Flávio, obrigado, Edson. Gosto muito dos seus comentários. Obrigado. É isso, né? Aí, Leonardo, você fez... Mas você sabe qual que é o resumo disso? É um negócio que a militância orgânica, ela dá uma conceituação muito interessante às vezes. Vi no Facebook, talvez tenha sido até a André que publicou, que esse governo é como se ele fosse um antigoverno. Eles pegam um cara que foi condenado em primeira instância por manipular dados no meio ambiente, o cara foi até condenado em primeira instância. Não, e detalhe, e colocam ele como ministro do meio ambiente. Pega alguém que não tem senso de humanidade nenhuma e põe como secretário dos direitos humanos. Entendeu? Além de não ter senso de humanidade, fica se apresentando como se fosse mestre. Mas é mestre. Eu não quero desrespeitar as pessoas que têm fé, mas é a pessoa utilizar o nome de Deus. Não, a fé das pessoas, a boa vontade das pessoas para se apresentar com títulos que não existem. É como se, aí ela coloca. Mas na fala, pelo menos no que eu vi na imprensa, ela não explicava isso, apresentava como mestre. E o ministro, por exemplo, do meio ambiente, que você falou, uma das coisas que o presidente viu nele de qualidade foi o seguinte, falou, os órgãos que lutam a favor do meio ambiente não gostaram, aí eu acertei. Então eu acertei, eu lembro disso, ele falou isso mesmo. Quer dizer, as pessoas que vivem, né, para tentar preservar as nossas matas, você cria um ministério rios, no país com uma das maiores diversidades natural da história. E aí o pessoal quer desmatar tudo, quer derrubar tudo, sem se importar com as consequências, só para ganhar muito dinheiro. E eles acham bom escolher alguém que é favorável a chegar o trator em tudo. Não, o resumo desse E o resultado é que em pouco tempo nós tivemos um crime que aconteceu justamente pela falta de uma fiscalização rigorosa. Exatamente. E rígida. Mais de 400 pessoas morreram, porque são mais de 400 desaparecidos, né, que eles estão falando. Já contabilizaram quase 300 mortes. Exatamente. E veja só qual foi o movimento social que eles que criminalizam tanto, né? Qual foi o movimento social que já matou 400 pessoas? Qual foi o lutador, né, que defende o meio ambiente, que já matou 400 pessoas? Aí me vem um exemplo de privatizações tão defendido pelo mercado, por esses colunistas da grande mídia, né? E enterra uma cidade debaixo da lama. Exatamente. E quando nós lutamos contra isso, quando nós levantamos a voz contra isso, ainda nos ofendem. Leonardo, isso tem que mudar. A troco de quê? Sobre os movimentos sociais, tem um dado aí. Se eu não me engano, mesmo a Rede Globo, né, o Portal Extra, divulgou que foi o MST, que tem um acampamento ali próximo, quem abrigou uma tribo inteira de índios que sofreram com essa lama tóxica, né? Porque a imprensa fala muito de lama, mas crianças, aquilo não é lama, aquilo é rejeito industrial. Não é dejeitos, não é bagagem de dejeitos. Era uma barragem Meu Deus, eu tô sonhando, é um pesadelo esse governo. É assim, é uma coisa... E aí o Jorge aqui falou o seguinte, então quase todos os assuntos, todos os noticiários da internet estavam abordando o assunto. Isso tá bem claro, né? Mourão lançou o terceiro turno e vai derrubar o Bolsonaro, né? O que vocês podem falar sobre isso? Nós vamos falar no finalzinho. Anota esse aí, nós vamos vamos pincelar isso aqui. Tô nervoso ainda com aquele canalha do meio ambiente ainda. Um canalha por vez, vamos lá. E a Mara falou o seguinte, só acreditou que Bolsonaro seria a solução para os problemas do Brasil quem não tem noção. Isso mesmo. Mas, Leonardo, aí, o resumo é esse, viu? Pra gente entrar aqui no próximo assunto e chegar no Mourão, é o seguinte. Tem Mourão, tem de tudo aqui. Tem o desemprego ele é muito alto no Brasil, porque tem que levar em consideração as pessoas que estão desalentadas, né? São 4,7 milhões de pessoas que têm condições de trabalhar que falaram o seguinte, não consigo. O Brasil não me dá oportunidade, não vou nem procurar trabalho. Aquele outro também, o qual eu nem nomino, o traíra lá, Toffoli, o ex-presidente, o Temer.
Cadê ele, hein? Pois, né? Fugiu? É, Cadê não, a os justiça- caçadores dos corruptos aí A que falavam, justiça- derruba o Temer, a Dilma, depois derrubamos o Temer? A justiça tá Cadê? sem avião para ir prender ele, deve ser. Na verdade, eu Né? acho que ele tá super bem e o Ah, resto cê do acha? povo tá super mal. O que acontece? Infelizmente. O Temer uma vez falou, ironicamente e cinicamente, porque ele é cínico, e muito, que essas pessoas desalentadas aí que aparecem na PNAD, na verdade, elas só estão precisando de uma injeção de ânimo dos governantes e que ele ia esforçar naquele final de mandato dele para aprovar a reforma da Previdência para dar essa injeção de ânimo. A pessoa vai ficar muito animada, pensar que vai trabalhar e não vai se aposentar. Rapaz, na hora eu até esquentei, eu falei, que é isso? Que cinismo é esse? Leonardo, a situação é tão complicada que, olha só, saiu essa semana a notícia que foi muito pouco discutida, né? E também nós não vamos perder muito tempo com ela, apesar que é um assunto que merece um aprofundamento, uma discussão. Talvez um dia a gente até faça um programa para discutir só esse assunto, que é o seguinte: a cobertura de água e esgoto no Brasil é pior, né, do que a cobertura de água e esgoto no Iraque. No Iraque. O Brasil é a 8ª economia do mundo, né, tem níveis de cobertura de água e esgoto bem piores que países como Iraque, Jordânia e Marrocos. Isso. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões não são abastecidos com água potável. A água potável é água para beber. Números refletem a falta de prioridade que o setor teve nos últimos anos e explica proliferação de epidemias como dengue e zika, além de doenças gastrointestinais no país. Não, a gente não vai isso a gente tinha citado aí, que nos últimos anos, principalmente de 2003 para frente, nós tivemos investimentos maciços em todos os níveis de governo, com relação a dar uma amenizada nisso daí. Só que a gente tem que lembrar que até 2 décadas, eu fiz 30 agora, mas até 2 décadas tinha epidemia de cólera em cidades gigantescas. Belém do Pará, se eu não me engano, teve uma epidemia de cólera na década de 80 que matou foi muita gente. Então, são coisas muito simples. E, infelizmente, são coisas que não são discutidas. São coisas muito simples e que a cor da roupa de menino e de menina vira algo mais importante do que a água que as pessoas têm para beber, entendeu? Não, esse é o grande problema, porque, e é o que nós pretendemos fazer aqui nessa comunicação popular, abrir o caminho para a discussão dos grandes temas que interessam a vida real das pessoas. Claro. E aí agora a gente vai falar do Mourão. Mourão agora entrou no time dos abortistas. O Mourão, eu vi o sensacionalista publicando uma foto dele com o boné do MST, de camiseta regata vermelha, com um cigarro de provavelmente um produto ilícito na boca. Eu ri demais. Só que as pessoas estão se esquecendo que até pouco tempo ele defendeu aí o fim do 13º salário e do adicional de férias, né? Que segundo ele é uma jabuticaba. Então aqui, para a militância do Facebook em especial, que é quem eu tenho uma interação maior, eu vou falar para vocês o que o Mourão tá fazendo, tá? Sabe aquela tática, como que chama? Fire Hosting? A tática de falar e desfalar do Steve Bannon, do Bolsonaro, desse... Só que ele tem uma lógica na fala e nos atos, né? Tá, mas o Mourão tá fazendo isso, falando e desfalando, só que em outra profundidade. O que ele tá querendo mostrar, ele tá querendo baixar a histeria e equalizar a política para que todo mundo, por exemplo, fique satisfeito com a notícia que leu. Ah, mas o Mourão falou isso. Ah, mas o Bolsonaro falou aquilo. Ah, mas o Congresso está falando outra coisa. Aí quando você vai ver o que foi aprovado de verdade, é uma tragédia. Agora, então, uma fala importante dele, daí, Leonardo, tá? essa eu achei importante, eu ver sentido nela, até porque ele é militar, ele é da alta cúpula do Exército, que é sobre a invadir a Venezuela, né? Acho que é uma sinalização importante e eu espero que os nossos generais, nesse sentido a gente conta, né? Espera que eles tomem essa decisão de não usar as Forças Armadas para invadir a Venezuela e entregar o petróleo dos venezuelanos para os Estados Unidos ou levar os nossos jovens para o matadouro. Os nossos poucos jovens saudáveis, né, literalmente com uma guerra em nome de dinheiro dos outros. Dos outros. E isso é o seguinte, as pessoas, a grande mídia, infelizmente, não tem explorado isso, e a gente já está finalizando, Leonardo,
mas a possibilidade de ter um conflito, uma guerra na América do Sul, que vai ser uma guerra entre, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, uma vez que a Rússia já declarou que vai apoiar a Venezuela, e provavelmente a China também vai apoiar. Olha que as pessoas estão brincando com fogo, os fundamentalistas aí que gostam de guerras, porque leem em livros sobre as guerras, eles não têm noção do que é uma guerra para a vida real. Acho que eles têm no seguinte sentido, Flávio, quando o cara se diz preocupado com a situação da Venezuela, existem duas pessoas que dizem isso, dois tipos de pessoas. E existem as pessoas que dizem isso, mas na verdade elas estão querendo dizer que estão preocupadas em uma maneira de dar esse petróleo para os americanos. E as pessoas que estão realmente preocupadas com a população. Essas pessoas que estão realmente preocupadas com a população, elas questionam o embargo. Isso. Elas questionam... Inclusive o líder da oposição, o presidente interino, né? Ele defende as sanções contra o povo dele. Ele apoiou que o povo venezuelano sofra as consequências de um embargo. Isso, é um Eduardo Cunha da vida. Ele não está pensando no povo, não. O Cunha pensou no povo, nesses 12 milhões de desempregados aí, quando ele travou o orçamento 8 meses, ele não pensou em ninguém, não. Então, assim, existe, na verdade, são interesses. Ficar falando em guerra por questão patriótica... Não, e sem contar que eu tenho certeza absoluta que a maioria do povo brasileiro não vai querer que o nosso exército entre numa guerra dessas que vai custar caro. Não é brincadeira, guerra não é brincadeira. Não é brincadeira, não. E eu espero realmente que, por mais que boa parte da cúpula militar seja direitista, que eles tenham bom senso de não fazer isso. E o Brasil, né, se tivesse um presidente com um mínimo de responsabilidade, ele intermediaria esse conflito da forma que sempre intermediou, inclusive no governo do Fernando Henrique Cardoso, que nunca se meteu aí em aventuras internacionais irresponsáveis, né? Um governo neoliberal que arrebentou com a população, mas nesse sentido manteve uma tradição brasileira, que agora nós temos um presidente que ele quer tocar fogo no continente, na América do Sul. Isso é perigoso demais. Em nome de uma parte do eleitorado que simplesmente não é eleitorado, mas ela é barulhenta por conta de acesso aos meios de comunicação. Claro. Só que isso não é nem um pouco produtivo para o povo. Eu acho que o povo brasileiro não apoia isso daí, a percepção que eu tenho, não sei de pesquisas, mas a interferência no país dos outros é algo extremamente desrespeitoso, sabe? Você enviar uma missão de paz é uma coisa, você enviar uma missão de paz para um país, uma missão de resgate humanitário para um país e tacar bomba na cabeça de outras pessoas também é uma coisa diferente, tá, militares de Israel? Por gentileza. Leonardo, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, né? Vamos terminar, o nosso tempo está chegando ao fim, mas deixa eu só ler aqui mais uma mensagem do nosso amigo e o jornalista Roberto Nunes. Falou o seguinte, que o Bolsonaro, né, ligou no fim da tarde dessa sexta-feira, né, primeiro para o Collor, depois para incentivá-lo a lançar a presidência do Senado. Quer dizer, todo mundo sabe que o Renan Calheiros vai ganhar e que ele tinha ligado antes para dar os parabéns, né, pelo PMDB ter escolhido ele, e o próprio Renan Calheiros tinha sinalizado que vai proteger o Flavinho. Foi. E assim, gente, quem acreditou que o Bolsonaro iria varrer, igual a campanha lá do Jânio Quadros, né, ia varrer a corrupção, a vassourinha, se enganou, errar é humano. Se você que votou no Bolsonaro, está nos acompanhando, está nos ouvindo, quiser vir para a oposição, vai ser muito bem-vindo. Até porque chegamos num momento que a oposição é a salvação, né? Claro. Não é nem a oposição por ser só. Estamos na oposição aqui por uma questão de sobrevivência agora, porque se esse indivíduo permanecer fazendo esse tipo de coisa aí, não vai sobrar país depois Brasil, de 4 anos. Não vai sobrar nada, nós vamos viver assim, igual aquela série 3% da Netflix. Nossa, verdade. Leonardo. E qual que é o seriado que a gente vai recomendar hoje, que você tinha dito, que o William falou semana passada? Em inglês chama Veneno, não é? Rotten. Assim, nós tínhamos falado sobre ele, né? Mas se alguém não assistiu ainda, essa série 3% é maravilhosa. Mas eu quero recomendar um canal do YouTube, para finalizar aqui, lá. Que é o canal do ex-banqueiro Eduardo Moreira. Inclusive, eu vou postar nas minhas redes sociais um vídeo dele, nem vou pedir autorização para ele,
que ele adiantou o cenário de início de ano do governo Bolsonaro em relação à valorização da Bolsa de Valores. A explicação dele, ele falou, se eu não me engano, em outubro ou novembro, se confirmou. E eu também falei na minha página, viu, gente? Para meus poucos amiguinhos, eu falei do meu jeitinho, mas eu falei direitinho o que ia acontecer. Essa valorização, ela já... economia eu já estou entendendo um pouquinho. Claro, e ela rege a nossa vida. Leonardo, um recado aí para os nossos amigos e amigas. O recado que eu tenho é para a gente se manter focado, principalmente nas pautas mais táteis, as pautas econômicas, né? Nas pautas econômicas e no que realmente modifica a nossa vida. As questões morais, pessoal, as questões morais é do interior de cada um, é da particularidade de cada um. E esse governo está utilizando de cortinas de fumaça para esconder o que realmente afeta a nossa vida, o que realmente afeta o nosso dia a dia. Então vamos deixar esse pessoal falando, rosnando para lá e vamos conversar. Vamos focar naquilo que realmente interessa para a nossa vida real, que é salário, emprego, saúde, acesso à alimentação de qualidade, saúde, acesso, rede de esgoto, não é? Acesso à água potável. Então eu acho que o recado que fica, que eu procuro também me dar esse recado, eu acho que o recado é esse. Viu? Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui, viu? Se puder vir, né, as outras vezes vai ser ótimo. E o recado nosso aqui é o seguinte: lute por interesses concretos. Isso. O que é interesse concreto é tudo aquilo que o dinheiro dentro do sistema capitalista pode comprar. Você não precisa ser rico, milionário ou bilionário, mas você tem que ter acesso a uma vida digna. Você merece, você não é lixo de ninguém, independente do que você é. Exatamente. Tá? Então, você é importante e o Brasil precisa muito de você, mas você tem que apoiar as causas que vão ajudar você e não que se voltarão contra você, que vai diminuir seu salário, que vai tirar de você a possibilidade de se aposentar e outras coisas. Então é isso, ó. Forte abraço, bom final de semana e até a próxima, né, transmissão aqui na Rádio Trabalhador do nosso programa A Voz do Cerrado.